Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. O versículo 3. Provérbios, capítulo 11, o verso de número 3. Provérbios 11, versículo 3. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. A integridade dos retos os guia. Vamos ler juntos? A integridade dos retos os guia. Não, só a primeira parte. A integridade dos retos os guia. Se existe algo que todos nós queremos, não apenas hoje, mas durante toda a nossa vida, queremos ser guiados pelo Senhor, guiados por Ele. Quantos que querem realmente ser guiados por Ele? Não existe coisa mais gostosa do que estar dentro da vontade de Deus. Nada. Mas nada se compara a isso em ser guiado pelo Senhor, ser orientado por Ele. Quantas vezes você deu tantas cabeçadas na vida, sofreu, ficou machucado, ferido, exatamente porque você não estava sendo orientado por Deus. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Mas a orientação do Senhor muitas vezes não é, para alguns, tão fácil de perceber, de entender e de ver a própria orientação do Senhor. Em razão disso, muitos naufragam. Nós há pouco cantamos: eu navegarei no oceano do Espírito. Em outras palavras, aquele que se dá ao Senhor, aquele que se entrega a Ele para cumprir a sua vontade, o seu propósito, é esse se soltar, ser guiado pelo Espírito do Senhor. Há muitos anos atrás, na navegação, não existiam, como temos hoje, radar, bússola, não existia também todos esses aparatos assim, que quase que um piloto no navio, quase ele pode acertar o curso, e parece que a máquina faz tudo. Há uma ilustração tão bonita, e aquilo me falou tanto ao coração, que lá na Itália havia uma baía, e era um lugar assim muito perigoso, porque as pedras, os bancos de areia, aquilo causava assim muita dificuldade dos pilotos conduzirem os seus barcos, os seus navios por aquela baía. E principalmente à noite, quando eles não conseguiam ver. Mas o que fizeram? Eles levantaram 3 postes muito altos, grandes postes. E na ponta de cada um daqueles postes, eles colocaram um artoche de lupa, de fogo. Então, aqueles 3 postes estavam ali, enormes. E tudo que o piloto tinha que fazer era olhar para aqueles postes em linha. Ou seja, ele tinha que ver os 3 como se fosse um só. Se ele estivesse vendo os 3 assim, ele estava errado. Se estivesse vendo assim, ele tinha que ver os 3 como se fosse apenas um. E quando ele observava os 3 como se fosse apenas um, ele podia navegar com toda a segurança que ele ia chegar no seu destino, no final da baía, sem nenhum problema. A grande dificuldade é que eles tinham que colocar o barco numa posição que visse os 3 postes como se fosse apenas um só. Eu quero ilustrar isso de uma maneira assim, bem simples. Venha cá, André. Eu vou chamar aqui o André. Venha cá, Paulo, também. Isso. Eu vou chamar meu irmão aqui. Venha cá. Eu vou pedir que os 3 fiquem aqui, um ao lado do outro. Isso.
Mais para lá um pouquinho. Isso. Os três, agora em linha, os três em linha. Se vocês estivessem navegando naquela baía, estivessem vendo os três postes assim, o que estaria? Estaria o quê? Completamente errado. Aqueles irmãos que estão ali, até onde o Davi está, eu creio que você deve estar vendo os três Davi como se fosse um só, não é assim? Aqueles irmãos que estão do lado de lá, eles estão vendo os três, mas não estão vendo como se fossem um só. Os que estão aqui na minha frente estão vendo os três assim, estaria errado. Os de lá, e principalmente aquele irmão que está ali, eu creio que o Robinho, se ele olhar bem, você deve estar vendo também os três como se fosse um só. Então, o que teria que fazer o piloto? Teria que mudar o curso do navio. Não era mudar os postes, porque muitas vezes nós queremos, era mais fácil mudar os postes, colocar um assim. Para os irmãos que estão aqui, venha cá, Paulo, venha cá, André. Se nós mudássemos os postes, o que iria acontecer? Vocês que estão aqui na minha frente, principalmente esses aqui, estariam vendo como se fosse o quê? Apenas um. Mas quando nós mudamos os postes, não é mudar o poste que vai resolver o problema, porque as pedras estão ali, os bancos de areia estão também. É uma questão de navegar, olhando para os três, até que os três estejam numa única posição. Ou seja, que os três, quem estiver olhando, pudesse só olhar uma única chama, um único poste. Qualquer outra mudança seria fatal. Deus nos deixou também 3 guias para nos orientar. Eu vou pedir meus irmãos que assentem aqui, que daqui a pouco vão precisar dos postes de novo. Deus nos deixou. Deus deseja nos orientar. Deus nos deixou a sua palavra. Deus nos deixou o Espírito Santo. E Deus nos deixou as circunstâncias. São essas, irmãos, os 3 faróis de iluminação que nós temos: a palavra, o Espírito Santo e as circunstâncias. Ao tomar qualquer decisão, ao buscarmos orientação para qualquer coisa, nós precisamos ter em linha. Não pode ficar cruzado, não pode. Eu preciso a palavra. E a palavra do Senhor é aquela norma objetiva. A Bíblia é a norma objetiva do Senhor. Eu preciso do Espírito Santo. Preciso ouvir o Espírito Santo, que é aquele testemunho subjetivo. É a voz de Deus, é a voz do Espírito ao meu coração. E eu preciso das circunstâncias. Eu vou chamar de novo os postes aqui. Venham cá. Talvez seria melhor até eles ficarem por aqui. Vamos entender primeiro. Aqui está o primeiro, a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é aquela norma objetiva. A palavra de Deus nunca vai mudar. Não adianta você querer fazer qualquer oração, pedindo a Deus: Senhor, orienta-me, abençoa-me, se você estiver fora da palavra de Deus. Havia um casal, eram noivos, e aqueles noivos já tinham o casamento marcado, estava tudo direitinho. Eles então, um dia, a noiva foi visitar o noivo, e na sua casa não tinha ninguém, os dois estavam ali sozinhos. E eles então ajoelharam lá da cama e fizeram uma oração assim: ó Deus e Pai, se é da tua vontade, se é o teu propósito, Senhor, que façamos amor, que esta tarde ninguém bata a nossa porta. Mas se não for da tua vontade, que façamos amor antes do casamento, envia-nos um sinal, ó Deus, que alguém bata a nossa porta agora. Deus iria mandar qualquer sinal? Não, porque a palavra de Deus
como norma objetiva, já havia determinado que não adulterarás. A norma objetiva. Deus não vai mudar. A palavra diz que os céus, a terra podem passar, mas que a palavra dele permanece para sempre. A palavra dele permanece para sempre. O grande problema é que tem muitas pessoas que querem conhecer a palavra de Deus da maneira mais simples. Não investem tempo em ler a Bíblia, não estudam a Bíblia, não comem a Bíblia, não vestem a palavra. Sabe, querido, se você não conhecer a Bíblia, a palavra, é como se você tivesse uma bússola sem ponteiro. Você não vai chegar a lugar nenhum. Vai continuar perdidinho como você está, cheio de conflitos. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. A palavra de Deus mostra o caminho. Mostra, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus é real. Por isso você precisa ficar cheio da palavra. Senão você sempre vai ficar variado, batendo, sofrendo. É uma situação delicada. A palavra de Deus está aqui. Mas não adianta você ter a palavra, apenas a palavra, e agora não ter o testemunho do Espírito. Ficou o quê? Apenas a palavra. Você diz, há um texto na palavra que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí você diz, bem, eu quero servir a Deus. Então eu vou lá para a China. Bem, é a palavra que diz para ir pregar o evangelho por todo mundo? É. Agora é preciso ouvir o quê? O Espírito Santo. Será que o Espírito Santo está falando ao seu coração para você ir para a China? Muitas vezes a pessoa chega e tem o primeiro testemunho da palavra, o segundo testemunho, a voz do Espírito, mas a circunstância nunca chega. Ou seja, o que é a circunstância? É aquilo do dia a dia. Alguém vem e entrega passagem para você para ir para a China. A circunstância está ali. Pouco eu vi um testemunho de um colega. Ele disse que precisava trocar o carro dele. O carro é um carro bem velho, estava com muitos problemas. Ele precisava trocar o carro, mas não queria enganar ninguém ao vender o carro. E pela manhã, ele abriu a Bíblia e estava lá aquele texto do Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Aí ele saiu com o carro e numa esquina ele viu um carro que estava com a placa que estava para ser vendido. Ele olhou aquele carro e se agradou do carro. Agora ele tinha o quê? A palavra, tinha o testemunho do Espírito, estava ali, de uma forma, um testemunho subjetivo, ele gostou daquele carro, mas faltava a circunstância. Para ele comprar o carro, ele tinha que vender o dele. E ele chegou na sua casa, ligou para um amigo e disse, olha, eu estou vendendo meu carro, o carro que você conhece, você quer comprá-lo assim mesmo? E o amigo disse, eu quero comprar. E comprou o carro. E ele disse que comprou aquele carro e era um carro usado. E ele andou 80 mil quilômetros com aquele carro. E só gastou R$40 de conserto naquele carro. E ele contou que havia comprado um outro carro, fora da vontade de Deus assim, e o carro só deu confusão na vida dele. Ou seja, os três testemunhos precisam estar alinhados. A palavra, o testemunho do Espírito Santo e as circunstâncias têm que ter o quê? O testemunho também. Quando você caminha dessa maneira, como que é diferente? O critério supremo, basicamente, 80% das decisões em nossa vida estão aqui, na palavra do Senhor. Se pudermos falar assim, 80%, a palavra já diz sim, sim ou não. Não precisa nem você querer caminhar um pouco mais. Está aqui.
15% você vai ouvir o testemunho do Espírito. 5% de situações assim, milagrosas e diferentes, exceções. Ou seja, você sonha, você tem uma visão, você recebe uma palavra profética. Apenas 5%, se você puder caminhar olhando em cima de uma proporção assim. Agora, tome a sua Bíblia, levante a sua Bíblia. Este é o supremo critério. Você precisa conhecer a palavra. Não adianta você querer navegar se você não estiver olhando de uma forma correta. Mas você precisa interpretar a Bíblia da maneira correta também. A grande dificuldade é que tem pessoas que não querem interpretar a Bíblia do modo como ela é para ser interpretada. O próprio Senhor Jesus falava com seus discípulos. Jesus era a palavra de Deus encarnada. E houve uma ocasião em que Jesus disse: olha, vocês precisam tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Mas os discípulos acharam que o fermento dos fariseus era apenas o fato de comida. Mas o fermento dos fariseus não tinha nada a ver com comida. Era a respeito da doutrina errada dos fariseus e dos saduceus. A tendência de algumas pessoas de interpretarem a Bíblia fora do contexto. Jesus disse para os seus discípulos: destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Mas os discípulos estavam achando que era o quê? O templo de Jerusalém. Mas Jesus estava falando o quê? A respeito do seu corpo. Há muitas pessoas que querem ouvir Deus apenas colocando o dedo assim. Levanta o dedo, levanta seu dedo e diz assim: fala-me, ó Deus, e coloca o dedo na Bíblia. Deus pode falar assim? Pode, mas essa não é a regra. Você precisa ter toda a compreensão da palavra. Outros querem caminhar assim apenas com o dedo. O dedo dele fica marcadinho, de tanto ficar batendo. Outras vezes as pessoas querem ser guiadas por Deus apertando campainhas, ou seja, eles vão de lugar em lugar, de pastor em pastor, de igreja em igreja, até que ele ouça aquilo que ele quer ouvir. Na semana passada, não foi semana atrasada, eu atendi no gabinete uma médica, e aquela médica veio de um outro estado, e ela caminhou por N igrejas e N pastores, e caminhando de um lado para o outro, ela queria que alguém falasse para ela aquilo que ela queria ouvir. Ou seja, vai de um lado para o outro, até ouvir aquilo que ela quer ouvir. E há pessoas assim, que vão de um lado para o outro, até que ele ouça aquilo que ele quer ouvir, não aquilo que ele precisa ouvir. Outras vezes as pessoas usam muito a palavra, mas só a caixinha de promessa. Só a caixinha de promessa. Tinha um irmão que ele estava passando necessidades financeiras tremendas, muito grandes, dívidas, pressões. Aí ele tomou a caixinha e disse: Senhor, fala o meu coração. Aí ele tomou lá e levantou aquele versículo que diz, abra aqui comigo a sua Bíblia, e você vai ver o versículo que saiu para ele, Filipenses capítulo 4, o versículo 19, abra comigo, Filipenses 4, 19. Quando ele leu Filipenses 4, 19, o coração dele exultou, porque o texto diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Mas sabe, o problema da caixinha de promessa é que traz um versículo fora do contexto. E esse contexto, se você ler aqui a partir do verso 14, Paulo está falando assim, olha, verso 14, Filipenses 4, 14. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros.
porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele estava falando àqueles irmãos que estavam o quê? Tinham sido fiéis em suprir as necessidades da obra do Senhor. Ele estava dizendo: olha, pode ter certeza, Deus não vai deixar faltar nada para vocês. Aquele irmão, se ele conhecesse bem a Bíblia, e pena que na caixinha de promessa não tem Provérbios capítulo 3, 9 e 10, olha o que está escrito, porque na caixinha de promessa, não sei como, eles colocaram só versículos assim, docinhos, sabe? Provérbios 3, o verso 9 e o verso 10, Provérbios 3, 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. É como se tivesse escrito aqui: e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Ou pode ser substituído por quê? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quando? Quando eu estiver honrando o Senhor com todos os meus bens e com todas as primícias. A caixinha de promessa é uma bênção. Eu tenho caixinha de promessa, mas você não pode fazer da caixinha de promessa toda a palavra de Deus. É preciso estar em linha. É preciso estar em linha. O Espírito Santo nos fala. Como que o Espírito Santo nos fala? Se você abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo de número 9. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Atos, não é o 9, capítulo 8, é 29. Atos 8, 29. Atos, capítulo 8, o verso 29, está escrito: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então disse o Espírito a Filipe. O Espírito Santo nos fala, mas nos fala de que forma? Ele nos fala imprimindo em nosso próprio espírito. Nos fala. Algo que precisamos é treinar o nosso espírito para ouvir o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vai nos falar o quê? Aquilo que ele já nos falou pela palavra. O Espírito Santo não contradiz a palavra. Eu posso dizer a você uma afirmação que você pode achar que até é heresia, mas Deus se limitou à sua palavra. Deus nunca vai pedir para você fazer algo que esteja fora da palavra. Há muitas pessoas que tomam a circunstância apenas como sinal de Deus. Mas as circunstâncias nem sempre é preciso os 3 sinais. Deus disse para Jonas ir a Nínive pregar a palavra. Houve o testemunho do Espírito para ele ir a Nínive. Mas Jonas escolheu o quê? Desobedecer. Ao invés de chegarem lá no porto para tomar um navio para Nínive, ele tomou um navio para Tarsis. Ele podia ter chegado ali e naquela hora o navio estava. O dinheiro que ele possuía era o suficiente para pagar a passagem. As circunstâncias estavam dizendo direitinho: olha, Jonas, o que você está fazendo é totalmente certo. Porque se não fosse a vontade de Deus, você não iria encontrar um navio aqui indo para Tarsis. Se não fosse a vontade de Deus, você não teria o dinheiro suficiente para fazer esta viagem. E Jonas aferiu a sua decisão apenas pela circunstância.
apenas pela circunstância. Ele tinha o dinheiro, o navio estava ali, mas ele pulou por cima da palavra que dizia para que temos que ir fazer o quê? A obedecer. Ele pulou o testemunho do Espírito que dizia para ele ir para Nínive, e ele caminhou só em cima da circunstância. E o que houve? Ele naufragou. Ele naufragou. O testemunho da palavra de Deus. Por isso que eu quero dizer de uma forma assim bem clara: você precisa, em todas as decisões da sua vida, olhar os três e agir quando você ver os três como se os três fossem apenas um. Se você ver os três assim, igual os irmãos estão vendo ali, olha, você tem que sair de lá e chegar aqui. Venha cá, Nilson. Venha cá, meu irmão. Venha cá. Você vem andando devagar. Você está vendo o quê? 1 ou 3? Fique agora de frente deles. Quantos que você está vendo? 1. Fique parado aqui, olhando para eles. Que os irmãos, o que nós devemos fazer é isto: enquanto você não olhar e ver apenas 1, se você sair um pouquinho, ande até ali, o que vai acontecer? Você vai ver os 3. É preciso que os 3 estejam em linha para que você possa caminhar. Eu vou pedir meus postos que acendem um pouquinho, senão vai cansar vocês. O apóstolo Pedro teve a visão ali, no alto do Monte da Transfiguração, quando ele viu Jesus sendo transfigurado. As vestes do Senhor ficaram alvas, havia um brilho, e ele ouviu a voz do Senhor Deus dizendo assim: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Mas quando você lê o que Pedro diz, abra sua Bíblia, em 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, os versos 19 e 20, mesmo Pedro tendo aquela visão tão gloriosa, você pode ouvir uma voz, pode ser a voz de Deus, mas se esta voz for contrária ao que está escrito, pule fora. 2 Pedro capítulo 1, verso 19 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então Deus aqui se limitou à sua palavra. Por quê? Porque a palavra dele é ilimitada. A palavra de Deus, ela é infinita. A palavra do Senhor, ela não tem limites. Nós temos 3 fontes de orientação ou de decisões. Temos Deus, temos o diabo e temos o nosso próprio espírito ou imaginação. Então, normalmente, as 3 fontes de orientação à nossa vida: primeiro, Deus, o diabo ou o nosso próprio espírito ou imaginação. Deus nunca contradiz a sua palavra. Nunca. Deus nunca vai contradizer a sua palavra. E a palavra diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 19, Deuteronômio, capítulo 19, o versículo de número 15, Deuteronômio 19, verso 15 diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato.
No sentido natural, era preciso 2 ou 3 testemunhas para se estabelecer um fato. Nas decisões em nossa vida, naquilo que você no dia a dia precisa fazer, você precisa o quê? Tomar a palavra. O testemunho tríplice. A palavra, a voz do Espírito e as circunstâncias. Tinha um casal que queria servir a Deus de todo o coração. Eram casados há pouco tempo e queriam honrar a Deus. E leram lá na palavra que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E tinham testemunho do Espírito para irem. Mas faltava aquela circunstância, direção objetiva, aquela circunstância, aquele caminho. Então colocaram o dedo e falaram assim: onde o Senhor nos mostrar. E o dedo caiu num versículo que diz assim: as ilhas do mar esperam por ti. E eles foram lá para uma ilha pequenininha do Pacífico. 6 meses depois, voltaram. A esposa foi internada no manicômio. Tiveram a vida desgraçada, ainda que a motivação era uma motivação correta, mas estavam completamente fora. Deus estabeleceu na igreja a liderança, os pastores. A função pastoral não é apenas só pregar, vir aqui aos domingos, no meio da semana, falar na televisão. Não é isso. A palavra diz: obedecei aos vossos pastores. Você precisa estar em linha. Há determinadas decisões que envolvem certas circunstâncias que é preciso a voz, a palavra pastoral também. A bênção pastoral na tomada daquela posição. Caso contrário, vai afundar. Existem coisas que você não precisa marcar uma entrevista com o pastor para saber se você vai comprar um sapato de sola de borracha, ou não é isto. Mas existem ocasiões, decisões que você precisa. E uma coisa que você pode fazer é isso: Deus nunca vai falar diferente do que Ele falou na Bíblia. Se você vier pedir uma orientação: será que eu devo casar? Eu estou namorando, mas o meu namorado ele não é crente. Será que Deus vai me abençoar? Ele não vai falar nada, porque Ele já falou. Ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo. Acabou. Você pode chorar, pode resmungar, pode fazer um jejum de 365 dias, que Deus, você não vai mudar. Deus não vai contradizer o que Ele diz na sua palavra. E não adianta você ficar pedindo oração para Deus abençoar o que Ele diz não na sua palavra. Não adianta você correr de um lado para o outro. Há muitas pessoas que estão aí correndo de um lado para o outro, pedindo oração aqui, vai para ali, faz corrente ali, 1000 coisas. Quando está fora da palavra, não vai. É preciso estar o quê? Vendo os 3 postes como se eles fossem apenas um só. Não vai acontecer. Não adianta. Não adianta. A palavra diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, o Senhor não vai te ouvir. Não adianta você pedir o homem mais ungido da terra, se a gente pode falar assim, pode correr, chega lá e falar: ô Billy Graham, ora por mim, Billy Graham, eu estou com mágoa no meu coração, não consigo perdoar. Ora, não é isso, você tem a escolha, você tem que perdoar. Você tem que acertar a sua vida, tem que deixá-la reta com o Senhor, então as coisas não vão. É preciso o quê? A palavra, o testemunho do Espírito, e é preciso também o quê? Que as circunstâncias estejam falando. É tão interessante, irmãos, que está escrito aqui,
Em João 8:31, Jesus, ele foi muito enfático. E Jesus não tinha muito problemas. Se você compreender a vida do Senhor, Jesus caminhava, e ele sabia qual que era a vontade de Deus para a vida dele. E ele transmitiu isso para nós. E ele disse aqui, João 8:31, vamos dizer juntos? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, na simplicidade da palavra, na autoridade da palavra, no poder da palavra, ele diz: sois verdadeiramente meus discípulos. O versículo que lemos no início, lá em Provérbios capítulo 11, o verso 3 diz: a integridade dos retos o guia. Ou seja, quando você guarda no coração integridade, pureza, quando a sua motivação é a motivação correta, quando o desejo do seu coração é honrar o Senhor, pode ter certeza que as coisas vão. Caso contrário, você pode ter tudo favorável e tudo vai dar muito, mas muito, muito errado. Você nunca vai pedir a Deus assim: Senhor, se for da tua vontade que eu pratique esse assalto, faça com que nenhum policial apareça por aqui. Você está dentro do ônibus e alguém perde a carteira. Você acha uma carteira e abre, tem lá R$200. Você vai orar: Senhor, se for da tua vontade, mostra-me se eu devo entregar essa carteira ou não. São coisas que você não vai pedir. A integridade. O que é a integridade? José era íntegro. Quando você lê a história de José, e os irmãos estão lendo a Bíblia toda, não é? Já chegaram lá em José, não é verdade? Viram lá a integridade dele. Quando tudo era favorável, até lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar queria deitar-se com José, mas ele foi o quê? Íntegro. Ele disse não, ele disse: pecaria eu contra Deus? Em razão disso, ele foi lançado no fundo do calabouço. As circunstâncias ali estavam o quê? Falando com ele o quê? Coitado de você, você errou e tal. Mas ele estava o quê? Íntegro. Meus irmãos, não é as pessoas que estão andando soltas. Eu tenho andado muito preocupado com um bocado de gente que está indo só em busca de uma vida bem boa. Sendo que não existe esse negócio de vida bem boa, existe vida íntegra. Conte o que Jesus fez por você. Aí a pessoa vem e diz: eu era falido, e agora eu tenho uma empresa, tenho 8 carros importados, e isso e aquilo. Meus irmãos, não é por aí. Quando muitas vezes a pessoa não ter nada, igual José estava lá, mas ele tinha algo chamado integridade. Há pessoas pagando qualquer coisa, qualquer preço, tantas coisas esquisitas acontecendo. A palavra diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Se Deus tem para você, Ele tem aqui, você não precisa ir buscar em outro lugar. Eu tenho autoridade no Senhor para proclamar essa palavra a você, porque esse é um princípio da palavra. Quantas vezes vemos aí irmãos sendo tão explorados, outros tão cheios de carrapicho, pessoas que correm de um lado para o outro querendo ouvir o que ele quer ouvir. Igual uma irmã que estava apaixonada por um homem casado. Não adianta ela correr de um lado para o outro. Aí traz a bendita profecia lá: o marido vai morrer, aliás, a mulher vai morrer e eu vou casar com ele. Ela ficou esperando a mulher morrer. Não é de Deus isso é engano, é tolice, é infantilidade, é desvio da palavra. Diz a palavra: a integridade dos retos o guia. A integridade.
Tudo que você precisa é isso, é guardar no seu coração integridade, ter a sua palavra sim, sim, não, não. Integridade, a pureza, de uma forma muito grande dentro da sua própria vida. Então você tem a palavra, o Espírito Santo fala. Se você abrir aqui a palavra em João, no capítulo 16, João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, Jesus vai falando a respeito do Espírito Santo. O verso 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O verso 13: quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo nos conduz, Satanás empurra. Tudo que tiver com pressão sobre a sua vida, aquele negócio assim, ó, você tem que fazer esse negócio agora, se você não fizer, você vai perder. Sabe, querido, se é de Deus, ninguém toma. Se Deus tem para você, você não precisa passar a perna em ninguém, você não precisa correr na frente de ninguém. Se Deus tem para você, tudo bem. Se você vai comprar uma casa, e se aquela casa é a que Deus tem para você, e tem 8 compradores na sua frente, você não precisa fazer, pode descansar que ela vai ser sua. Mas se não é, e se você fizer um jeitinho, pode ter certeza que você vai sofrer todas as consequências, e sofre mesmo. O Espírito Santo, irmãos, ele nos fala. Existe um testemunho interior chamado paz. Está escrito aqui em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, o versículo de número 15. Colossenses capítulo 3, o verso 15, diz assim, vamos ler juntos? Colossenses 3,15: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo. A paz é a voz do Espírito Santo. A paz. Qualquer coisa que você fizer, se você não tiver o coração cheio de paz, você não vai ver os 3 postes como se fosse apenas um. A paz. A paz não significa ausência de distúrbios. Algumas vezes as pessoas imaginam que paz seja igual aquela ilustração de, fizeram um concurso com alguns pintores com o tema paz. E alguns pintaram assim um campo verdinho, tranquilo, sabe? Teve um outro que pintou o seu quadro assim, de um lago, com as águas assim paradinhas, quase um espelho. Mas tão interessante, que o quadro que ganhou, o motivo era outro. Era uma cachoeira, muita água, e aparecendo assim, um galho de uma árvore, e naquele galho um ninho, e no ninho ali, os passarinhos. Paz. Circunstâncias estão ali, diferentes, mas os pássaros têm asas. Se a circunstância tocar no ninho, eles podem voar. Muitas vezes nós achamos que paz é apenas, não é isto. Jesus sofreu circunstâncias as mais adversas. Se você for acompanhando Jesus desde o seu nascimento, ou seja, desde bebezinho foi levado para o Egito, volta para cá, há perseguição, há palavras, há aceitação, não aceitação, há desprezo, isto e aquilo, pressões. Mas ele diz, deixo-vos a minha paz.
Ele não estava dizendo, deixe-os a mim, não é circunstâncias. A paz, aquela ali dentro. Então, nas orientações, nas decisões, a paz. No livro de Isaías, no capítulo 48, Isaías 48, o versículo 18, há um versículo glorioso. Isaías 48, verso 18. O Senhor diz, é um suspiro, vamos falar juntos? Outra vez? Aí ele diz, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. No Salmo 119, o versículo 165. Salmo 119, o verso 165 diz, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Leia esse versículo para quem estiver ao seu lado, leia. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Para eles não há tropeço. Não há tropeço. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Primeiro poste, a palavra. O segundo poste, o Espírito Santo. O terceiro, as circunstâncias. A circunstância, não adianta a pessoa ter apenas o desejo, ter a palavra. Se é de Deus, tem que estar em linha. Caso contrário, não vai caminhar. A mesma circunstância, ela pode ser mal interpretada de 4 maneiras básicas, de acordo assim com a nossa perspectiva de vida. Muitas vezes a pessoa olha a circunstância e diz assim, será que Deus está me submetendo a uma prova? Outras vezes ele olha a circunstância e diz, eu estou sendo castigado pelas minhas desobediências. Ou ele diz, o diabo está atrás de mim. Ou ele diz, também eu estou sendo perseguido por causa da justiça. O que as circunstâncias vão? O que elas estarão dizendo? Quando o povo de Israel saiu, guiado pelo Senhor, indo para Canaã, as circunstâncias, elas não estavam afirmando muita coisa positiva no início. Era apenas o quê? Deserto, sequidão. E o povo levou 40 anos para chegar, o que seria uma caminhada de poucos dias. Toda aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto, com exceção apenas de Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Por quê? Porque murmuraram, guardaram a incredulidade. Nem sempre as circunstâncias trazem circunstâncias favoráveis. É um testemunho que esta é a vontade de Deus. Eu vou pedir que os postes venham aqui de novo. Venha cá. Só mais essa vez. A palavra, o Espírito e as circunstâncias. Uma moça solteira, ela pode ler na Bíblia que Deus quer que as mulheres mais novas se casem e tenham filhos.
Aí ela tem um desejo de ter filho. Leu na Bíblia, o que é? Vou ter filhos. Tem o testemunho do Espírito, vai ter filhos. Mas e a circunstância? Se ela não é casada, ela pode ter filhos? Pode. Não, a mulher casada pode ter filho? Pode. Mas o que vai acontecer? Vai naufragar. É preciso ver os 3 postes como se eles fossem apenas um. Enquanto você não conseguir ver os 3 como se fosse apenas um, e não queira forçar a barra, no sentido assim, bem, eu vou dar um jeitinho, eu mudar o poste de lugar. Eu coloco esse aqui, eu coloco esse outro aqui, então eu posso ficar ali, que eu vou estar vendo os 3 como se fosse apenas um. Vai naufragar. É preciso que os postes, eles não saem do lugar. A palavra de Deus nunca vai dar um jeitinho para agradar a você. A palavra de Deus não vai mudar. Pare de querer pedir a Deus alguma coisa que Ele diz na palavra dele não. O Senhor Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O Espírito Santo nunca vai falar com você nada diferente do que Ele tem falado na palavra. O Espírito Santo apenas vai vivificar o que você já ouviu na palavra. E as circunstâncias, elas estarão ali. Elas podem ser favoráveis ou não. A palavra diz, Paulo queria servir o Senhor, e ele foi para a Ásia, queria ir para a Ásia pregar o Evangelho. A motivação dele era correta? Era. Ele queria até a Espanha pregar, queria. Ele queria ir para a Espanha só para anunciar o Evangelho, queria, era correto, mas não era a vontade de Deus para ele. Paulo chegou num lugar chamado Bitínia, e lá em Bitínia o Espírito Santo não deixou que ele caminhasse. Ele disse: eu não quero que você vá além. Na obra de Deus, no caminhar com o Senhor, irmãos, não existe nada mais glorioso do que caminhar dentro da vontade do Senhor. Por isso, nesta manhã, nessa palavra tão direta e objetiva ao seu coração, alinhe. Enquanto você não conseguir ver os 3 como se fosse um único poste, não tome nenhuma decisão. Não há urgências no sentido de imediatismo. Jesus começou seu ministério com 30 anos. Será que quando ele tinha 29 anos e meio, não tinha gente morrendo? Quando tivesse faltando um dia para 30 anos, será que não tinha lá uma viúva que tinha um filho único que tinha morrido? Tinha. Mas na palavra diz que o sacerdote só podia iniciar o seu ministério com 30 anos. E ele exerceria o papel de sacerdote, de profeta e de rei. Por isso ele se submeteu à palavra. Não dê um jeitinho. Não facilite as coisas. Deus tem nos chamado. Deus quer que nós, como igreja, possamos subir para servi-lo e adorá-lo ali naquele novo templo. Mas Ele quer uma nova igreja. Uma nova igreja onde cada irmão realmente conheça qual é a vontade do Senhor. Que cada um possa realmente caminhar olhando estes 3 sinais, como se os 3 fossem apenas um. Aqueles irmãos que estão lá daquele lado devem sair e ficar aqui em frente. Os que estão de lá, a única maneira é formarmos uma grande fila aqui em frente.
Senão você vai ver os 3 como se fossem 3 e não os 3 como se fossem apenas um. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, nesta hora. Meus irmãos, podem assentar. Vamos dar nossas mãos agora por um instante. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, porque nós vamos orar agora. Deus é um Deus que tem falado, Deus tem nos mostrado, tem nos ensinado, tem comunicado aos nossos corações a realidade da sua própria vida. E tudo que o Senhor fez, tudo que Ele é. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida que não venha naufragar. Coloque os seus olhos na palavra, no testemunho do Espírito, e que as circunstâncias, elas venham testificar também a vontade, o querer do Senhor, de uma forma tão objetiva, tão clara.